Essa mulher protagonizou uma das histórias mais intensas e perturbadoras já registradas. Genevieve queria seu próprio lar. Ela não aguentava mais viver uma relação a três, mas seu marido, Boulchab, tinha alguma coisa misteriosa que o prendia ao homem a quem ele chamava de amigo, quase um pai. Tudo tinha começado bem, o casal teve 5 filhos, mas o tal amigo sempre estava lá como uma sombra que ofuscava a realidade. Definitivamente, esse caso mergulha nas profundezas da mente humana, onde a realidade se mistura com o surreal, e tudo o que aconteceu vai nos mostrar, entre dilemas familiares e conflitos profundos, como influências obscuras e escolhas egoístas podem selar o destino de vidas inocentes. Uma família inteira será dilacerada. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito, já sabe, não é? Curte, comenta, compartilha o nosso conteúdo. Se puder, entre para o nosso clube de membros. E me marque também nas suas redes sociais, @oinsólito. Combinados? Recados dados, vamos aos fatos. Genevieve Lermite nasceu em novembro de 1966 em Bruxelas, na Bélgica, e nós não temos muitas informações sobre sua biografia, mas é dito que ela teria tido dificuldades de aprendizado e também com a sua autoconfiança durante os estudos secundários, mas mesmo assim ela conseguiu se formar e ainda fez faculdade de língua francesa e história em uma instituição de ensino pedagógico da França. Foi nessa faculdade, inclusive, que a Genevieve conheceu Boulchab Mokadem, com quem ela iniciou um relacionamento e acabou se casando no começo dos anos 90. Desde o início do relacionamento, Genevieve sabia que Boulchab morava com um homem chamado Michel Char, um médico que era como se fosse um pai adotivo de Boulchab. Os dois tinham se conhecido na década de 80, enquanto o Dr. Michel visitava Marrocos, e os dois então rapidamente se aproximaram, criando uma amizade muito forte de pai e filho. Assim é relatado, apesar logo de cara já causar uma certa estranheza, não é? Partindo do pressuposto que o Boulchab vivia com a família dele, Marrocos, aí esse médico foi lá fazer algum trabalho de repente, ou simplesmente viajar, turismo, e aí do nada eles se aproximam assim, uma relação paterna, né? De pai e filho. Tudo muito esquisito, mas segura aí porque o que há de insólito nessa história ainda está por vir. Quando Genevieve se casou com Boulchab, eles foram morar no mesmo apartamento que o Dr. Michel morava, e a Genevieve não se opôs, pois ela imaginou que seria algo temporário e que logo eles teriam seu próprio apartamento. É dito nas fontes também que, embora Boulchab trabalhasse em uma loja de conveniências, todas as despesas da casa eram pagas pelo Dr. Michel, como por exemplo água, luz, despesas médicas, até mesmo comidas, viagens que o casal fazia, roupas, enfim, tudo. Em 1991, logo após se formar, a Genevieve foi contratada como professora, mas em seguida ela engravidou de sua primeira filha, que nasceu em agosto de 92. Cerca de 3 anos depois, nasceu a segunda filha, chamada Nora, precisamente em 13 de fevereiro de 95. Após o nascimento da segunda filha, Genevieve teria sido diagnosticada com depressão pós-parto e recebeu então um afastamento do seu trabalho por cerca de 1 ano. O Dr. Michel teria comprado uma casa maior nessa época, já que com uma família, agora eles precisavam de um espaço maior. E assim ele presenteou Genevieve e Boulchab, mas, estranhamente, o Dr. Michel se mudou para a casa nova com eles. Tem uma fonte que diz que o Dr. Michel, na verdade, era um tio por parte paterna do Boulchab, que o próprio pai do Boulchab teria dado o garoto ao tio, pois esse tio não podia ter filhos e sempre quis ser pai, e que desde criança o Boulchab chamava o Dr. Michel de padrinho. Fato é que entre os anos de 96 e 98, o Dr. Michel contratou Boulchab como assistente de arquivos de seu consultório médico e ele continuou a bancar a maior parte das despesas da casa, sempre comprando roupas para as crianças, pagando as despesas hospitalares, incluindo o seguro de vida para cada um dos membros da família. Genevieve ainda teve mais 2 filhas, Miriam, que nasceu em abril de 97, e Mina, que nasceu em maio de 99. Depois disso, o Dr. Michel comprou uma nova casa para a família, ainda maior, mais confortável e compatível com o crescimento da família. Assim, todos se mudaram agora para Bruxelas.
Dessa vez, o Dr. Michel teria dividido a casa, ou seja, era um sobrado. Ele passou a morar no segundo andar, então, dessa casa, enquanto a Genevieve e sua família moravam no andar de baixo. Após isso, Genevieve e Boultchabi passaram a discutir e a brigar muito, e havia dois motivos principais. O primeiro era que o Dr. Michel tirava toda a privacidade da família, se intrometia nos assuntos familiares e na educação das crianças, e sem ter para onde ir, somando isso às viagens que o Boultchabi fazia, tudo estava se transformando em uma bomba relógio na mente da mulher. O Boultchabi, pessoal, viajava várias vezes no ano, chegando a passar de uma semana até um mês na casa dos pais em Marrakech. Quando não estava viajando, ele não ficava em casa, passava horas em bares e hotéis com amigos, se divertindo. Nós não temos detalhes sobre isso, mas dá pra gente supor, né, que o relacionamento já estava meio degradado, indo pro brejo. Uma situação insustentável. Certamente a essa altura dos fatos, Genevieve já devia estar de saco cheio, não é? De viver aí junto com esse tal Dr. Michel. Um negócio assim, pra lá de surreal. Já imaginou? Você com uma família já com um monte de filhos, morando com um homem que sustenta a família, mas ao mesmo tempo o seu marido tá trabalhando, daria pra viver de repente num lugar mais humilde, mas ainda assim se submete a isso. Tem alguma coisa esquisita aí, não é? Bom, dessa maneira, toda a responsabilidade de cuidar dos filhos e das obrigações da casa ficava nas costas da Genevieve. Ou seja, com essas viagens do marido, com essas saidinhas aí, digamos, para se divertir com os amigos, passar a noite em hotéis. Genevieve, então, além de ter que ficar com toda a responsabilidade de cuidar dos filhos, tinha que lidar com o Dr. Michel, que sempre colocava o nariz onde não era chamado. O único filho homem que o casal teve, foi o último a nascer, inclusive, nasceu precisamente no dia 9 de agosto de 2003, foi um menino que chamava Maddie. E isso acabou agravando ainda mais a depressão de Genevieve, chegando ao ponto de o Dr. Michel alertar o Boultchabi para que ele levasse a esposa a um psiquiatra para poder tratar os problemas dela. Entretanto, só em 2005 é que Genevieve se consultou pela primeira vez com o Dr. Diderik Veldekens. Durante as consultas, Genevieve teria se queixado do quanto era difícil conviver daquela maneira e que ela era infeliz, seu marido ausente e a presença do Dr. Michel quase 24 horas por dia era algo que lhe causava crises de nervoso e que, embora tivesse pedido ao marido para saírem da casa, terem seu próprio lar, o Boultchabi nunca aceitava. Ele afirmava que o Dr. Michel era como se fosse seu pai e que ele precisava estar presente. Tudo muito insólito. O Dr. Michel ficar em casa todo esse tempo, só se ele trabalhava em casa, mas se a gente pensar que ele era médico, não parece muito crível essa informação, não é? Nós não sabemos disso, infelizmente, pessoal. Agora, todo o resto, partindo do pressuposto que foi realmente assim que tudo aconteceu, ou seja, como é relatado nas fontes, não é? Dá até pra a gente imaginar a cena dessa convivência, não é? O ser humano é pitaqueiro pra caramba, não é? E o convívio devia ser aquele negócio pesado. Até porque qual seria o real motivo do marido da Genevieve, o Boultchabi, querer ficar tão próximo assim do tal Dr. Michel? Vocês já têm aí alguma hipótese? Se tiver, coloca nos comentários. Muito bem, em uma das consultas que a Genevieve fez com o psiquiatra, ela chegou a dizer que havia começado a ter medo de sair de casa, que se sentia uma estranha dentro da própria família, que se sentia também presa ao casamento, que não tinha vontade de fazer mais nada da vida e que se arrependia muito de ter largado seu trabalho como professora para cuidar da família. Ela também confessou que tinha pensamentos perturbadores em dar um fim à sua vida e até mesmo tirar a vida dos filhos, para que eles não vivessem em um lugar tão ruim como aquele e que também não tivessem a vida que ela tinha. Em todas as consultas, ela reclamava muito do Dr. Michel, que ele era uma pessoa muito intrometida nos assuntos da família, que se ela soubesse que ela teria que viver com esse homem durante todo esse tempo, ela jamais teria aceitado o casamento, pois ele tinha muita influência sobre o Boultchabi. Mesmo deixando claro que ela tinha problemas de depressão, ansiedade e sinais claros de outros problemas graves, né, de ordem psicológica, psiquiátrica, o médico só teria prescrito ali alguns remédios para dormir.
Então, no dia 28 de fevereiro de 2007, Boltchabi estava em uma de suas viagens ao Marrocos para visitar sua família. A Genevieve então levou sua filha Yasmin ao dermatologista e depois pegou os outros 4 filhos na escola e todo mundo foi junto fazer uma última refeição. Mais tarde, nesse mesmo dia, ela escreveu 2 cartas, uma para sua irmã mais velha, deixando seus bens para que as suas 2 irmãs dividissem, seriam joias e alguns objetos, e a outra carta foi para a sua melhor amiga, uma mulher chamada Valéria. Nessa segunda carta, ela chamou o Dr. Michel de bastardo podre e que ele tinha roubado toda a intimidade dela e de sua família. Ela também acusou Boltchabi de ser surdo e cego contra tudo que o Dr. Michel fazia. Depois de enviar as cartas então pelos correios, ela passou em uma mercearia e comprou 2 facas. Muito embora algumas fontes também digam que ela teria roubado essas facas aí. Mas enfim, quando ela chegou em casa então, ela escondeu as facas em uma gaveta e voltou para a sala, onde ela colocou todos os 5 filhos no sofá para assistir Pequenos Espiões. Ela então trancou todas as portas e janelas da casa e voltou para o quarto. E dentro desse quarto a Genevieve chamou uma de suas filhas, a Mina, que tinha 8 anos à época. Ao chegar no quarto, a garota foi surpreendida por sua mãe, que a agarrou e tentou estrangulá-la, mas a Mina teria lutado por sua vida. Então, a mulher, percebendo que não ia conseguir daquela forma, pegou a faca e cortou a garganta da filha. Tudo isso teria sido feito enquanto a Genevieve falava palavras reconfortantes e pedia desculpas pelo que ela estava fazendo. Em seguida, ela chamou Mad, o único filho homem, que tinha cerca de 3 ou 4 anos. Ela também tentou estrangular o garoto, mas recorreu à mesma estratégia de usar a faca na garganta. Depois disso, ela chamou Miriam, que tinha 10 anos, falando que tinha uma surpresa para a filha no escritório. Quando a Miriam entrou no escritório, Genevieve pediu que ela se sentasse em uma cadeira e que colocasse uma venda nos olhos. Assim que a garota fez isso, Genevieve pegou uma placa de mármore que tinha ali no escritório e bateu na cabeça da filha, esmagando o crânio. Depois ainda ela cortou a garganta para se certificar de que a filha realmente tinha perdido a vida. Depois disso, a Genevieve chamou a nora de 12 anos no escritório do Dr. Michel e pediu para que a filha se sentasse na cadeira, onde ela foi por trás e cortou a garganta da filha. A nora era supostamente a criança favorita do Dr. Michel, então com o sangue dela, a Genevieve escreveu Judas no espelho do banheiro do quarto do Dr. Michel. A última filha a ser assassinada foi Yasmin, que já tinha 14 anos. A Genevieve também teria chamado a filha com a desculpa de que tinha um presente para ela, uma surpresa, mas assim que a menina entrou, ela surpreendeu a filha por trás e a garota conseguiu ainda se esquivar dos golpes da mãe. As duas entraram ali numa breve luta corporal, mas por fim a Genevieve desferiu vários golpes nas costas da menina, que ainda teve a garganta cortada. Depois disso, ela teria arrumado os filhos em suas camas, abraçados com seus brinquedos preferidos, menos a nora, que era supostamente a preferida do Dr. Michel. A nora foi deixada no banheiro para que o Dr. Michel fosse afetado de maneira pessoal com isso. Por último, ela tentou tirar sua própria vida, se jogando em cima de uma faca, mas ela não conseguiu fazer isso aí. O corte não foi fundo o suficiente. Ela ficou ainda ali um tempo caída, esperando o seu fim, que não veio. Ao perceber então que isso não aconteceria, ela decidiu ligar para a polícia e pedir ajuda. Ela teria confessado tudo o que fez. Genevieve foi socorrida e depois que a sua saúde estava estabilizada, ela foi mandada para a prisão onde aguardou seu julgamento. Nos dias seguintes ao acontecimento, seu marido Boltchabi teria pedido divórcio. O julgamento começou no dia 8 de dezembro de 2008 e durou cerca de 2 semanas. O advogado de Genevieve argumentou que ela sofria de depressão profunda, ansiedade e que tinha passado por psiquiatras que a avaliaram como não estando sã quando ela cometeu aqueles crimes. Genevieve prestou seu depoimento diante da corte e ela afirmou que toda a sua infelicidade era por conta do Dr. Michel. Genevieve contou que pediu diversas vezes ao marido para que eles se mudassem da casa do Dr. Michel, mas o Boltchabi teria dito que só ele trabalhando não teria condições de dar uma boa vida confortável, pelo menos não como aquela vida que eles tinham na casa do Dr. Michel. Mas a Genevieve nunca aceitou essas argumentações do marido. Para ela, o marido e o Dr. Michel, ou seja, o Boltchabi e o Michel, eram amantes. Eles eram homossexuais e que mantinham um relacionamento secreto e usaram a Genevieve para meio que disfarçar o caso deles.
E vejam só, nessa hipótese dela, os filhos seriam meio que um desejo do casal homossexual. Então, como eles não poderiam ter filhos, eles usavam os filhos dela, assim, para satisfazer esse desejo. Nossa, é muito surreal, não é? Mas lembrando que essa é a argumentação da Genevieve, tá? E vocês acham que as partes bizarras desse caso já acabaram? Só que não. Vejam só, a Genevieve ainda contou que até na lua de mel o Dr. Michel foi com eles. E o pior, ele ficou hospedado no mesmo quarto e que eles tiveram que esperar o Dr. Michel dormir para poder consumar o casamento, digamos. Genevieve nunca viajou sozinha com o Bochab. O Dr. Michel sempre estava presente, até mesmo depois da chegada dos filhos, e ela argumentou ainda que não aguentava mais um casamento vivido a 3. E se a gente pensar que isso que ela está falando é verdade, realmente essa teoria dela aí de que eles eram amantes é a mais pura verdade, né? Mas, quero saber a opinião de vocês aí. Enquanto eu estava editando o vídeo, eu encontrei um depoimento do Dr. Michel, um adendo que eu achei importante trazer aqui para vocês terem uma ideia de que nunca acaba, né? Até depois que a gente posta o vídeo, outras informações vão surgindo. Mas veja só, para Genevieve, a gente sabe que ela considerava o Dr. Michel um homem mau, um cara que controlava a família dela do ponto de vista financeiro e emocional. Muito bem, para ele disse que tinha ciência que vivia numa família atípica, mas que isso não era um problema, não era um empecilho, porque ele já tinha perguntado tanto pro Bochab quanto pra Genevieve se ele estava incomodando e a resposta, segundo ele, era não. Ele acrescentou ainda dizendo que, culturalmente falando, isso não incomodava tanto o Bochab, porque lá no Marrocos, segundo ele, tá? É comum que os pais vivam no andar de cima e o filho casado no andar de baixo, como eles estavam vivendo aí em determinada parte da história que a gente já viu. Ele também disse depois que é muito comum hoje em dia famílias atípicas. Aí vocês interpretam do jeito que vocês acharem melhor aí. Mas olha só, tem um outro ponto importante, que esclarecedor, inclusive, para a nossa história. Ele disse que, na verdade, ele adotou o Bochab. Então não tem aquela história de que ele encontrou ele ao acaso lá numa viagem para o Marrocos, aí eles se estreitaram todos os laços. Não. Segundo ele de fato adotou, porque ele tinha tido um relacionamento com a irmã do Bochab e como ela é infértil, o relacionamento não foi pra frente, ele ficou muito triste. Isso daí, segundo ele, deu ensejo à vontade dele querer adotar o Bochab, porque ele estava muito triste, ele queria ser pai e tal, então ele viu no Bochab uma oportunidade de adotar ali, não sei porque ele não dá muito detalhes como era a família dele lá no Marrocos. Enfim, pessoal, pro Dr. Michel, tudo era normal. O júri estava composto por 8 mulheres e 4 homens, e Genevieve confessou o crime em detalhes, diante de todo mundo ali no tribunal. O julgamento terminou no dia 19 de dezembro de 2008, e ela se pronunciou dizendo aceitar qualquer punição que o tribunal lhe desse e mostrou remorso por suas ações. Genevieve foi sentenciada à pena máxima pelo assassinato dos 5 filhos, que era prisão perpétua. Os advogados de Genevieve tentaram pedir que ela fosse enviada para um hospital psiquiátrico para tratar dos seus problemas mentais, mas o pedido não foi acatado e ela então foi enviada a uma prisão convencional. Após o julgamento, Genevieve teria que pagar as custas processuais, mas ela não tinha condições financeiras e pelas leis da Bélgica esse valor poderia ser cobrado do ex-marido. Então, Bochab Mokadem foi obrigado a pagar o valor de 72.743 euros. Em seu pronunciamento, o Bochab disse estar enjoado e revoltado com a injustiça de ainda ter que pagar pelo processo que prendeu a mulher que tirou a vida dos seus filhos. Genevieve ainda tentou processar também o seu psiquiatra, o Dr. Diderik Veldekens. Ela pediu o valor de 3 milhões de euros. Ela alegava que não tinha sido tratada adequadamente, como deveria, porque ela pediu muita ajuda nas consultas que ela fazia. Ela inclusive relatou seus pensamentos, de tirar a própria vida e a vida dos filhos, mas o doutor nunca fez nada para ajudar nesse sentido. A batalha judicial durou 10 anos, mas por fim, em 2019, Genevieve desistiu. E voltando um pouco no tempo, em fevereiro de 2010, Bochab Mokadem se casou novamente com uma mulher chamada Asmai Beldi, uma professora da Faculdade de Ciências Islâmicas de Bruxelas. E no ano seguinte, a filha do casal nasceu. Dizem as fontes, mas eu me recuso a acreditar, que essa família mora junto com o Dr. Michel. Em 2019, finalmente Genevieve conseguiu ser transferida para um hospital psiquiátrico que considerou que o estado dela era de profundo sofrimento, com problemas que iam além de uma possível cura. Pelas leis da Bélgica, então, uma pessoa nesse estado psicológico, físico, emocional, enfim, insuportável, ele
essa pessoa tem direito a não querer a cura e pedir a eutanásia. E foi exatamente isso que a Genevieve fez. A Bélgica é o único país que legalizou a eutanásia desde 2002 para permitir a morte assistida por médicos depois que o paciente é considerado confinado a um sofrimento sem fim, com a finalidade de libertá-lo. No dia 28 de fevereiro de 2023, no 10º aniversário da morte de seus filhos, Genevieve Lermite foi sacrificada por sua própria opção. Ela tinha 56 anos. O caso trouxe muitos debates de mães que abrem mão de suas carreiras para criarem os filhos em casa. Mas, para além disso, falando especificamente do caso da Genevieve, o caso que acabamos de conhecer, será que o Dr. Michel e o Bouchab não eram mesmo amantes e a família era uma cortina de fumaça para esconder esse caso deles? Pode haver aí questões culturais, religiosas fortes por trás de tudo isso, não é? Eles precisavam manter esse relacionamento em segredo. Então, criar aí essa cortina de fumaça falando que o cara era como um pai pro Bouchab, e o Bouchab era casado, tinha 5 filhos. Era, digamos, um roteiro aceitável, não é? Esse seria, então, o real motivo dos crimes? Uma revolta da mulher por começar a acreditar mais plenamente nisso? Há pequenas contradições na história também, quando a gente analisa o fato da Genevieve escrever aquelas cartas deixando suas coisas, joias e tal. Então, digamos que, a não ser que tenha sido o Dr. Michel que tenha presenteado a mulher, eles tinham ali certa condição financeira, né? Poderiam viver em outro local. O pedido dela poderia ter sido acatado pelo marido, mesmo que eles não se mudassem para uma casa tão grande e confortável quanto a casa do médico. Eu lamento demais nessa história toda pelas crianças, né, que não tiveram escolha. Eles simplesmente estavam ali no meio dessa história triste, próximas de uma mãe prestes a explodir e de um pai que, pelo que é relatado, não era presente e, quando estava perto, parecia mais preocupado com o que o seu amigo, pai, o doutor, pensaria do que sua própria família. O doutor estava em primeiro lugar para o Bouchab? Era apenas comodismo do homem ficar ali, meio que, sabe, vivendo às custas do médico? Pode ter sido apenas maldade da Genevieve também, não é? A sementinha do mal poderia já estar nela. Pode ser isso também. Mas se assumirmos que o casal teve 5 filhos, o que, convenhamos, demonstra algum laço afetivo, e até certo ponto viveram em harmonia, mesmo Genevieve querendo ter seu próprio espaço, parece mais que ela foi sendo sufocada mesmo até chegar nesse ponto cruel aí sem volta. São irrevogavelmente cruéis e imperdoáveis os seus atos. Não estou aqui justificando de maneira alguma, tá? Que fique bem claro. Afinal, ela poderia simplesmente ter saído de casa com os filhos. Mesmo que isso acarretasse em uma briga judicial pela guarda, de repente por uma pensão, mas, né, uma pessoa saudável faria isso. Mas daí a gente entra que ela tinha os problemas lá, que talvez o psiquiatra não tenha tratado adequadamente. Então é tudo muito complexo nessa história. Mas uma outra coisa que também é muito fato é que o marido poderia ter sido mais homem, né, no sentido de querer preservar a sua família. A esposa pedia tanto. Talvez ele se arrependa disso, ou não. E aqui, só lembrando que a Genevieve dependia do marido, que supostamente dependia do médico. Então a coisa vai ficando cada vez mais complicada. São muitas hipóteses, mas eu quero saber se você tem alguma que eu não falei aqui. Deixa aí nos comentários. E antes de finalizar o episódio de hoje, pessoal que foi pra lá de intenso, não é? Queria comentar aqui com vocês, tem um pessoal me perguntando aí nos comentários sobre os treinamentos que eu tava falando em uns vídeos atrás aqui, pra quem quer aprender a trabalhar com a internet, fazer um dinheiro extra. Eu vou deixar o link de um WhatsApp aqui na descrição do vídeo pra vocês, tá? É pela Hotmart, tá? O treinamento é super seguro. Se você não gostar, você pode pedir o reembolso. Então, dá uma olhada, entra lá no WhatsApp que o Thiago, nosso parceiro, vai entrar em contato com você, vai mandar tudo explicado certinho como é que funciona e o que você pode conseguir com esses treinamentos, tá? Olha, tem feito a diferença na vida de muitas pessoas, tá? Depende bastante da sua força de vontade. Se você se empenhar, certamente pode fazer a diferença pra você, tá bom? Link tá aí na descrição. Agradeço imensamente a sua companhia, um beijo do Ruivo. Até o próximo episódio.